aposentado merecia um tratamento diferente. Há 8 anos, esta grande rede de São Paulo resolveu identificar os clientes especiais com carteirinhas que garantem um desconto de 15% na compra de remédios. Por que vocês resolveram olhar para essa parcela do mercado? Porque é um filão de mercado, o consumidor, a partir de uma certa idade, passa a ser um usuário habitual de medicamentos e nós proporcionamos uma vantagem econômica para todos eles. O rendimento da aposentadoria hoje é ínfimo, né? Então esse tipo de coisa é de bastante ajuda, sem dúvida. Não precisa ficar pedindo, né? Dá para descontar, eu sou aposentado. Assim você já mostra, acabou, a moça já desconta, não é isso? Na onda dos descontos, as academias de ginástica estão despertando para o filão da maturidade. Algumas reduzem o valor da mensalidade em até 30%. Exercícios leves e yoga são os cursos mais procurados. Outro setor que está de olho no cliente maduro é o de turismo. Existem pacotes para vários lugares do Brasil e do mundo, especialmente para essas pessoas que não querem ficar enfiadas em casa só porque já chegaram na chamada terceira idade. Ela não para de viajar. Dona Rina, de 84 anos, mostra com orgulho o troféu de foliã do ano que ganhou durante um cruzeiro marítimo no carnaval. Em casa, ela já nem tem mais espaço para guardar as lembrancinhas de todos os lugares que já visitou. Ficar em casa sozinha nem pensar. Não, eu fico com angústia se eu ficar. Eu tenho muitas amigas. Cada vez que eu vou viajar, eu arranjo mais amigas. Dona Rina e sua amiga, Dona Marina, fazem parte de um grupo de 1.700 clientes da terceira idade que este agente de turismo tem. Quando a gente está com as meninas aqui, você tem que dar passeio de manhã, de tarde, de noite, e elas têm fôlego, viu? O dia inteiro passeando. Dia inteiro passeando. Elas têm rodinha no pé, realmente. As enchentes em São Paulo deixaram ainda mais sujo e poluído o principal rio do estado, o rio Tietê. Toneladas de garrafas plásticas e lixo de todo tipo começaram a ser removidos hoje. Essa sujeira toda saiu dos municípios da Grande São Paulo, fez uma longa viagem de mais de 100 quilômetros e foi parar numa usina na cidade de Salto. Só vendo para crer. Desde o carnaval, toneladas de garrafas plásticas, madeiras e de pneus velhos se acumulam junto à barragem de Porto Góis, no município de Salto. As inundações ocorridas em São Paulo trouxeram toda essa sujeira para dentro do rio. A Prefeitura de Salto espera limpar a barragem em 4 dias, mas a correnteza continua arrastando muito lixo para a cidade. Agora nós estamos em outro ponto do rio Tietê, na barragem de Pirapora, que fica antes de Salto, a mais ou menos 40 quilômetros de distância. E o que se vê aqui do alto não é nada agradável, uma quantidade impressionante de lixo. Lentamente, o entulho escorre pelas comportas que controlam o nível do Tietê. Mas essa ainda é a sujeira mais fácil de limpar. A queda d'água agita as 900 toneladas de esgotos domésticos e industriais que os municípios da Grande São Paulo despejam no Tietê. No turbilhão, surgem espumas carregadas de resíduos químicos que afetam a saúde dos moradores da região. Quando o cheiro é muito forte, a senhora sente alguma coisa? Da falta de ar, né? Tontura, porque tá muita poluição. O plano que prometia reduzir pela metade a poluição do Tietê, até 94 só resolveu 20% do problema. E mesmo que todo o projeto estivesse pronto, o próprio governo admite que São Paulo ainda não sabe o que fazer com a poluição trazida pelas enchentes. Cadeia caindo aos pedaços. O juiz não teve dúvida, mandou 4 presos de volta para casa. Construída há 240 anos, a cadeia pública de Icó, no Ceará, já serviu até de senzala no tempo dos escravos. Apesar de histórico, o prédio não foi cuidado e ameaça desabar. Das 10 celas, apenas 2 funcionam. Um dos 4 presos libertados cumpria pena de 11 anos de cadeia por homicídio. Um relatório da ONU divulgado hoje responsabiliza o Brasil pelo aumento na produção mundial de maconha. O mesmo documento diz que há descontrole na produção de narcóticos e psicotrópicos e aponta os consumidores das classes média e alta como responsáveis pelo aumento do narcotráfico. Em São Paulo, um incêndio destrói um cinema e um dos mais tradicionais salões de baile da cidade. O Cartola Clube e o Cine Biarritz ficavam na esquina das avenidas Paulista e Brigadeiro Luiz Antônio e o fogo provocou um enorme congestionamento na região. Um raio cai no centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube e atinge o preparador físico Altair Ramos. Ele está internado numa unidade de terapia intensiva em estado grave e, segundo os médicos, só por milagre sobreviveu.
Eu definiria você cair do 12º andar de um prédio e sair vivo. Agora é para valer. Acaba mesmo e oficialmente um dos casamentos mais falados do século e que já tinha terminado há muito tempo. O porta-voz da princesa Diana anuncia que ela concorda com o divórcio. O casamento em 81 foi também um dos mais caros do século. As fofocas começaram 4 anos mais tarde. Muitas, sabe-se hoje, tinham um grande fundo de verdade. A partir de 85, Charles reatou o antigo romance com Camilla Parker Bowles, a quem já chamou de o amor da minha vida. Há 3 anos foi cada um para o seu lado, mas nem por isso as coisas se acalmaram. Livros bombásticos, entrevistas espetaculares e fotos dos paparazzi alimentavam a curiosidade plebeia em todo o mundo. A história real era muito diferente de um conto de fadas. O anúncio do divórcio já era esperado há tempos. Pelo acordo, ela conserva o título de Princesa de Gales, mas deixa de ser chamada de esposa do Príncipe de Gales. Ela mandou dizer também que continua a influir na educação dos filhos, William, de 13, e Henry, de 11 anos, e que continua morando no Palácio de Kensington. O biógrafo oficial da princesa, Christopher Wilson, calcula que ela vai receber entre 15 e 20 milhões de dólares pelo divórcio. Mas o Palácio de Buckingham nega que o acordo sobre o divórcio tenha sido fechado. Mandou dizer que todos os detalhes ainda estão sendo discutidos. Quer dizer, a família real insinua que Diana se precipitou ao anunciar, por exemplo, que vai continuar a morar no mesmo lugar e a mandar na educação dos filhos. O escândalo do Banco Nacional deixa os líderes do governo com os nervos à flor da pele. A zebra do pré-olímpico quer surpreender o Brasil. Deixe seu dinheiro paradinho por 3 meses ou mais, sem perder o sono. Os juros nos investimentos de 30 dias prometem continuar dando bons lucros. Até porque o governo não tem outra saída a não ser segurar o dinheiro no banco, longe das lojas. Se a inflação de cerca de 1% em março for confirmada, os investimentos mais interessantes, entre os tradicionais, com pouco risco, vão ser os FIFs de 60 dias. A rentabilidade líquida deles para o mês que vem está projetada, na média, em 1,82%. O FIF de 30 dias deve render 1,72%, juro também líquido, mas, claro, tudo depende do banco. E se nada mudar no cálculo da TR, como não mudou hoje na reunião do Conselho Monetário Nacional, a caderneta pode dar 1,65% em março. O rendimento do fundo de curto prazo vai ficar próximo de 0,84%, encostado e talvez até perdendo um pouco da inflação. O relator da reforma das aposentadorias, deputado Euler Ribeiro, anda dizendo que sai muito caro acabar com um instituto de previdência dos parlamentares. Para manter o privilégio da aposentadoria depois de apenas 8 anos de contribuição, o deputado quer transformar o IPC num fundo de pensão. Arnaldo Jabor diz o que acha disso. Nossos congressistas não querem largar o osso. Hoje ficou claro que ou os deputados e senadores vão manter a aposentadoria especial de alguma maneira ou vão acabar com ela. Só que para acabar com o Instituto de Pensão do Congresso, custará para nós a soma de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Vocês sabem, os atrasados, indenizações, direitos adquiridos, 1,5 bilhão. É o preço do Civan. Ou seja, para acabar com a aposentadoria de deputados que em 8 anos se aposentam, custa tanto quanto vigiar a Amazônia para sempre. Aí você chega nas ruas e vê que o Fujimori do Peru virou uma estrela aqui nos nossos botequins e esquinas. Todo mundo acha ele simpático, legal e mais, considera ele um herói porque fechou o Congresso no Peru. E aí eu pergunto, o que é pior para a democracia? Receber o Fujimori ou fazer esse show de sordidez corporativa diante do povo? Será que os congressistas não têm medo do Peru? Não sei responder, porque como se dizia antigamente, Peru de fora não se manifesta. Encontro de craques no Rio de Janeiro. O tenor espanhol José Carreiras
ganha um presente do seu ídolo, que vem a ser o baixinho Romário. José Carreras voltou ao Rio. O tenor esteve aqui em 93 como turista. Visitou o Pão de Açúcar e prometeu voltar. O recital de José Carreras, depois de amanhã, comemora o aniversário do Rio de Janeiro. Muito rigoroso com a voz, o tenor exigiu que ninguém fume no teatro desde 6 horas antes do espetáculo. Em entrevista, Carreras disse que gosta tanto de cantar em pequenos teatros quanto nos grandes estádios. E fez questão de falar sobre a polêmica do cachê que teria recebido para cantar em Manaus. Diz que a produção do recital custou $900 mil, incluindo transporte e pagamento da orquestra. O cantor recebeu 25% do total, $225 mil. Aos 49 anos, depois de lutar contra a leucemia, Carreras mantém a voz cristalina com poucos cuidados. Não fuma, cuida da alimentação e tem sempre um médico à disposição em qualquer lugar que vá. No final da entrevista, os organizadores do recital realizaram um desejo do tenor, um encontro com Romário. O jogador, meio sem graça, diz que só viu Carreras pela TV. Deu ao tenor a camisa do Flamengo e uma bola murcha. Carreras já jogou futebol, torce pelo Barcelona e era fã de Romário no clube espanhol. Daqui a pouco, Tom Jobim e Frank Sinatra faturam o prêmio Grammy, a goleada do Palmeiras e os outros gols da noite. E a seguir, o candidato milionário volta a ameaçar na difícil corrida republicana rumo à Casa Branca. Em instantes. Fórmula Shell, a fórmula do desempenho. A fórmula da economia. A fórmula da vida para o seu carro. Fórmula Shell álcool. Fórmula Shell gasolina. Só Shell tem a fórmula. Se você acredita que água e sabonete bastam para livrar a sua pele da poluição, faça um teste com Igiporo e algodão. Igiporo sim, deixa a sua pele limpa, suave e especialmente viva. Viu? A Davene não criou apenas mais um produto, criou uma necessidade. Igiporo, sua pele de alma limpa. A Folha mudou completamente. Neste domingo, a Folha entra na era da cor total com uma edição histórica. Nossa, mudou mesmo! É o Super Folhão, apresentando o novo projeto gráfico da Folha. Olha aí, cor em todas as páginas. Que diagramação clara, objetiva. Com o guia da Fórmula Indy e da Fórmula 1. Milhares de ofertas nos classificados de empregos, imóveis e veículos. Nova tabela de veículos em 4 páginas com 5.000 preços. Ficou excelente. Você ganha capa dura e o primeiro fascículo da Enciclopédia Ilustrada Folha. A enciclopédia das enciclopédias. Ai, adorei! E junto com o seu Super Folhão, você também recebe uma edição super especial da revista da Folha. Oh, excelente essa nova Folha, hein? Edição histórica da Folha, no próximo domingo, 3 de março, nas bancas. Não dá para não reservar. O Congresso americano e a Casa Branca, que quase nunca se entendem, chegaram a um acordo rapidinho desta vez. É que o assunto não era nem orçamento, nem previdência social. Era a velha briga com Fidel Castro. Parlamentares e executivo chegam a um consenso e confirmam que vão mesmo endurecer o embargo econômico contra Cuba. Quem tiver seus bens expropriados pelo governo de Fidel Castro, por exemplo, vai poder processar companhias americanas que tenham negócios com Cuba. Há 1 milhão de cubanos nessa situação vivendo na Flórida. É uma reação à derrubada de 2 aviões civis americanos por caças cubanos no sábado. Cuba derrubou os aviões alegando que eles invadiram seu espaço aéreo e criou um caso de repercussões internacionais. O chanceler cubano Roberto Robaina disse hoje que aceita a investigação internacional sobre a tragédia de sábado, que já tinha sido anunciada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas o chanceler quer que a investigação seja rápida e imparcial. Ele alega que os Estados Unidos foram cúmplices da pirataria. Mas não podemos deixar de recordar
Gianni Agnelli, 75 anos, se despede da Fiat. Ele ficou 30 anos na presidência do maior grupo privado do país. O império passa provisoriamente às mãos de Cesare Romiti, de 73 anos, que já ocupava um cargo na direção. Como faltam apenas 2 anos para a aposentadoria de Romiti, o sobrinho de Agnelli, Giovanni Alberto, que dirige a fábrica de motoneta Piaggio, vem sendo preparado para o comando da Fiat. A corrida à Casa Branca chega a mais um estado americano, a Carolina do Sul. E tudo o que se conclui é que a incerteza continua reinando absoluta no Partido Republicano. A eleição no Arizona ontem, que podia ter definido a disputa, só aumentou a confusão. O vencedor, o bilionário Steve Forbes, agora na dianteira, pegou todo mundo de surpresa. O senador Bob Dole, que obteve as 2 primeiras vitórias em estados pouco importantes, Dakota do Norte e Dakota do Sul, luta para continuar no páreo. O perdedor nos 3 estados é o ultraconservador Pat Buchanan, que no começo surpreendeu todo mundo. Pat Buchanan, que andava dando ataques histéricos em esquerdistas de salão no mundo inteiro, perdeu ontem a primária de Arizona. Tinha de ganhar. Arizona é uma espécie de faroeste mental da direita dos Estados Unidos. Gente muito primitiva que deveria simpatizar com as ideias brucutu de Buchanan. Mas quem ganhou foi Steve Forbes, enquanto que Bob Dole, o favorito do partido, ganhou as primárias na Dakota do Sul e na Dakota do Norte. E o término desta campanha infernal deve ser Dole contra Forbes. Dole é um homem de centro, há 28 anos é senador, é um estadista experimentado e é o melhor para bater Bill Clinton. Forbes tem uma ideia revolucionária econômica e, como toda ideia revolucionária, pode dar em tudo, inclusive no pior fracasso possível. Mas Dole deve ganhar porque tem um controle muito maior sobre a máquina do partido. É um republicano de excelente cepa. Lilian. O disco Antônio Brasileiro, de Tom Jobim, ganha o prêmio Grammy. A reação do Congresso às denúncias de fraude no Banco Nacional, até os líderes governistas estão irritados. Em instantes. Eu também uso Sempre Livre, Sempre Seca. Ele me dá toda a proteção no tamanho certo. Só ele tem a tripla proteção das 3 camadas. Na primeira, o fluxo passa. Na segunda, é que o fluxo fica. E ainda tem a extra proteção da 3ª camada, com a incrível cobertura Sempre Seca. O fluxo passa e não volta. Você fica mais limpa e mais seca. Isso, eu não troco. O Zagallo atingir o seu objetivo. Ele sempre deixou bem claro que queria de todas as formas evitar o confronto com a Argentina logo na primeira rodada da fase final. Mas tem gente na própria seleção que não concorda. Eu não vejo vantagem nenhuma jogar aqui. O campo cheio de lama, escorregadio, pequeno. Se a Argentina viesse primeiro ou segundo, isso daí não faria diferença. Não tem base. Menosprezar a Argentina só para criticar o estado do gramado de Tandil, mais que opinião, parece desculpa de quem veio com muito nome e não está jogando nada. O milionário que quer ser presidente dos Estados Unidos surpreende e vira o Partido Republicano de cabeça para baixo. Steve Forbes venceu as primárias no Arizona e agora lidera a corrida para a escolha do adversário do presidente Bill Clinton. Todo mundo achava que Steve Forbes estava morto, mas ele renasceu. Não das cinzas, mas de um pote de ouro. O milionário que herdou um império editorial gastou 4 milhões de dólares, ou o correspondente a 40 dólares o voto, só para ganhar a eleição primária do estado de Arizona. Agora ele está na frente da corrida para conquistar delegados à convenção do Partido Republicano, que vai escolher o adversário do presidente Clinton na eleição de novembro. Quem disse que eu estava morto? Perguntou ele ao saber da vitória. Hoje de manhã disse que vai gastar o que for necessário para ganhar a eleição. O dinheiro é dele e, segundo a lei americana, ele pode gastar o que quiser.
A ressurreição de Forbes divide os republicanos moderados, como o senador Bob Dole, e isso pode beneficiar o candidato da extrema-direita, Pat Buchanan. Tudo indica que o eleitorado republicano permaneça assim dividido até a eleição. E quem está achando isso tudo muito divertido é o presidente Clinton, quando os cubanos deixam os de Havana e os de Miami. Daqui a pouco, ministro da Saúde do Japão pede desculpa aos doentes de AIDS. E o Congresso exige explicações sobre as denúncias de fraudes no Banco Nacional. Abre auditoria sobre o desempenho do Banco Central como fiscalizador do sistema financeiro. O requerimento partiu do ministro Humberto Souto. Ele quer saber o que existe por trás das denúncias sobre falhas e irregularidades do Banco Central nas últimas intervenções, liquidações e fusões de bancos. Um disco do compositor Tom Jobim, que morreu em dezembro de 94, ganha um prêmio Grammy, o mais importante da indústria fonográfica americana. O álbum Antônio Brasileiro foi escolhido o melhor do jazz latino. Os prêmios foram anunciados agora à noite em Los Angeles. Outro destaque foi para Frank Sinatra, com o álbum Do It 2. Foi o primeiro Grammy que os velhos olhos azuis ganharam em toda a sua carreira. Os gols da noite, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil com uma goleada. Deflação na cesta básica, que vale hoje tanto quanto valia na estreia do Real. E agora, para pensar na cama, o contraponto de Francis Bacon, filósofo inglês do século XVI. Todo plano de governo é altamente suspeito, ainda que seja para melhor. A zebra do pré-olímpico, a Venezuela, quer dar um susto no Brasil na sexta-feira. E a arma dele está no banco. É o técnico Rafael Santana, um supersticioso à altura de Zagallo. Caio Sávio Souza Juninho. Qualquer um deles poderia ter dado a vitória ao Brasil contra o Uruguai. Mas cometeram o mesmo erro. Finalizaram mal. Abriram espaço para Zagallo já pensar em mudanças no ataque da seleção. Nesta quarta-feira, os titulares não treinaram. Os reservas pagaram o pato. Zagallo fez fila até todo mundo acertar o gol. Daqui para frente, finalizar bem é fundamental. Agora são só 4 países para decidir quais serão os 2 representantes da América do Sul nas Olimpíadas de Atlanta. E o Brasil começa numa boa. Faz o primeiro jogo contra a Venezuela, considerado o adversário mais fácil dessa fase final. Fraca, mas motivada. A seleção venezuelana foi a zebra do grupo de Mar del Plata, que tinha a Colômbia e o Chile como candidatos mais qualificados para ocupar a segunda vaga ao lado da favorita Argentina. Prevenida, a Venezuela inscreveu 3 goleiros entre os 20 jogadores. Um deles, o titular Rafael Dudamel, é o astro do time. Levou 5 gols na primeira fase, mas foi quem parou os... Há 66 anos de idade, 40 anos de vida pública, é o caso mais grave que eu conheço. Líderes do Movimento Sem Terra estão presos. Pessoas que praticam um crime que se assemelha ao criminoso da moeda falsa estão soltos. Muitos defenderam hoje até mesmo a formação de uma CPI para investigar a relação do Banco Central com o sistema financeiro. Ou é perfeitamente esclarecido com punição exemplar, ou a CPI é o único remédio. Eu acredito que isso deva estar acontecendo em outros bancos e isso, inclusive, reforça a necessidade da criação da CPI. O Tribunal de Contas da União se antecipou, decidiu em caráter excepcional fazer uma auditoria no Banco Central para avaliar como tem sido o trabalho de fiscalização do sistema financeiro. A situação provocou uma reunião entre os líderes do governo e a área econômica. Os líderes convenceram a diretoria do Banco Central de que é preciso ir ao Congresso na terça-feira que vem dar explicações definitivas para o caso do Banco Nacional.
Foi a mais dura conversa que os líderes do governo já tiveram com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e com o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Eles acusaram a área econômica de ter sido omissa e irresponsável na segunda-feira, quando estouraram as denúncias de irregularidades envolvendo o Banco Nacional. Os líderes estiveram também com o presidente Fernando Henrique e explicaram a ele que vai ser difícil segurar a pressão do Congresso Nacional se a área econômica não unificar o discurso e explicar publicamente o que de fato aconteceu. O que o presidente do Banco Central vem garantindo desde segunda-feira é que não tinha conhecimento de possíveis irregularidades no Banco Nacional, mas ele tem sido desmentido por chefes de departamento do banco. E hoje o próprio ministro da Fazenda disse num seminário em São Paulo que o Banco Central sabia de tudo antes mesmo de outubro de 95. Ele sabia até um pouco antes, tanto é que adotamos uma medida provisória que faz com que o acionista controlador tenha responsabilidade solidária que antes não tinha e que agora possa ser processado e ter todos os seus bens indisponíveis. É importante levar em conta, essas coisas todas estão aparecendo, é porque o Banco Central está fazendo a investigação. Por favor, fez no passado, continua fazendo. 28 de fevereiro, uma data marcada pelo lançamento de planos econômicos para derrubar a inflação. Há 10 anos surgiu o Plano Cruzado. Congelamentos, tablitas, fechamento de supermercados e caça ao boi no pasto. Hoje é o Plano Real que completa 2 anos. Começou com a URV em fevereiro de 94 e, ao contrário dos anteriores, resiste com a inflação em declínio, o grande objetivo do plano. Joelmir Bettinger. Para derrubar a inflação de quase 50% ao mês para menos de 20% ao ano, não foi preciso congelar preços e salários, nem paralisar a economia na recessão. A economia vem crescendo 4% ao ano. O desemprego atual resulta menos da estabilização dos preços e mais da modernização das empresas, um desafio ainda não resolvido. A população de baixa renda é a que mais ganhou até agora com o real. Ganhou um poder de compra 30% maior, segundo o estudo que o Ministério do Planejamento divulga amanhã. A maior prova do sucesso do plano continua sendo a cesta básica. Ela mantém praticamente o mesmo valor nos últimos 18 meses, desde quando a URV virou moeda. E o futuro do plano depende, a partir de agora, do ajuste do setor público ainda fora de esquadro, causa maior da inflação brasileira nos últimos 40 anos. Mas essa grande reforma não é tarefa da equipe econômica. É decisão que exige um empenho cada vez maior de todo o governo, com a palavra final do Congresso Nacional. O ministro da Saúde no Japão pede perdão às pessoas que pegaram AIDS em transfusões de sangue. 1.800 hemofílicos foram vítimas da negligência de laboratórios que importaram e distribuíram derivados de sangue com HIV. Os japoneses contaminados choravam. O ministro da Saúde, Naoto Kan, disse que não tinha palavras para traduzir o que sentia, mas pedia desculpas do fundo do coração. Depois, cumprimentou os portadores do vírus. Os primeiros ministros da Grã-Bretanha e da Irlanda anunciam que vão retomar em junho as negociações de paz. A busca de um acordo para a paz entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte foi interrompida pelos 2 atentados do IRA, Exército Republicano Irlandês, em Londres este mês. 6 alpinistas realizam um sonho, escalar uma cascata congelada. Foram 20 minutos de subida. A cascata de 50 metros de altura fica nos arredores de Pequim, capital da China. Os jovens de Hong Kong garantem que é uma aventura arriscada, porque o gelo é mais perigoso do que qualquer encosta de montanha. Veja a seguir, um raio atinge o preparador físico do São Paulo minutos antes do treino. E o show do tenor José Carreiras emociona o público em Manaus. O Home Center Uemura apresenta Concertos de Verão. Tudo para deixar a sua casa do jeito que você quer. No Uemura é você quem dá o tom para sua casa. Aspirador de pó e líquidos VAP R$ 139,90. Tanquinho Color Mac apenas R$ 124,90. Ventilador Mallory 30 centímetros, 3 anos de garantia, só R$ 33,90. E você pode comprar tudo com seu cartão de crédito. Concertos de Verão no Home Center Uemura. Toca pro Uemura. 25, 72, 10,
34. Venha tentar a sorte no Bingo Itaim. Bingo! Você pode ganhar milhares de reais em prêmios. Bingo Itaim, Rua Joaquim Floriano, 643. Pense num adesivo instantâneo, universal, que resolve seus problemas em segundos. Com uma tampa fácil de abrir, um bico que não entope e mais produto com uso total. Só acaba quando termina. Pense até num frasco que para em pé. Agora, dê um nome para esse adesivo. Super Bonder Frasco Longa Vida. Só podia ser Super Bonder. Agora também em frasco longa vida. Super Bonder. O verdadeiro, o verdadeiro. Tecnologia Loctite. De Ivani Ribeiro. Quem é você? Eu desde muito cedo aprendi que respeito a gente não pede, a gente exige. Débora faz do amor e do dinheiro um único negócio. Não tem jeito, ela joga sujo. E está com um beijão na rede. O próprio chefe. Esse tá no pau. Nesta segunda, estreia a nova novela das 6. Quem é você? Um susto e um drama minutos antes do treino do São Paulo. O preparador físico Altair Ramos foi atingido por um raio. Altair Ramos, de 38 anos, se preparava para começar o treino quando foi atingido pelo raio. Foi quando escutamos o estouro, olhamos para o Altair, né? Ele já estava totalmente coberto de fumaça, estava cheio de fumaça nas costas. O boné dele já tinha caído, rachou o boné no meio. Nós chegamos, ele estava muito quente, com o corpo, a camisa já queimada, né? Os pelos do corpo queimados. Os próprios jogadores e jornalistas socorreram o preparador físico e o trouxeram para o hospital. Ele chegou aqui, segundo os médicos, consciente e foi levado direto para a UTI. Os médicos disseram que o raio atravessou o corpo de Altair, entrou pelo pescoço e saiu na perna. Existe a possibilidade de ter provocado queimaduras internas. Altair não mexe a perna direita, por onde saiu o raio. Ele ainda corre risco de vida e vai ficar em observação nas próximas 48 horas. Eu defino como um milagre a recuperação de um paciente com esse tipo de lesão. Eu definiria você cair do 12º andar de um prédio e sair vivo. Mike Tyson e Frank Bruno começam a promover o duelo que vale o título mundial dos pesos pesados. O inglês Frank Bruno é o atual campeão pelo Conselho Mundial de Boxe. Para ele, a luta do próximo dia 16 tem gosto de revanche. Na única vez em que os dois se enfrentaram há 7 anos, Tyson venceu por nocaute. Para o ex-campeão, a luta é o maior desafio desde que saiu da prisão em março do ano passado. A chinesa Sun Kai-yun bate o recorde mundial do salto com vara em pista coberta pela 4ª vez num ano. Ela saltou 4,28 metros, melhorando em 1 centímetro o recorde anterior. Encontro de craques da música e do futebol no Rio de Janeiro. O tenor espanhol José Carreiras realiza o desejo de conhecer seu ídolo, Romário. Torcedor do Barcelona da Espanha, onde o brasileiro jogou, Carreiras recebeu de presente uma camisa do Flamengo. E Romário ganhou um disco do cantor. José Carreiras emocionou o público na festa do centenário do Teatro Amazonas em Manaus ontem à noite. Ele voltou ao palco 4 vezes para atender aos pedidos de bis. Em frente ao teatro, um protesto. Os partidos de esquerda e vários sindicatos criticaram o alto custo do espetáculo, calculado em R$920 mil. O governo do estado garante que o concerto foi pago por empresários da Zona Franca de Manaus. Os manifestantes vaiaram as autoridades e os convidados, mas a polícia militar manteve o protesto à distância. O presidente Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth nem ouviram as vaias. Eles fizeram questão de prestigiar o concerto do tenor espanhol José Carreiras, um dos maiores cantores do mundo. Mas o público que não pôde pagar para assistir ao espetáculo no teatro teve uma outra opção. Pôde assistir ao concerto através de um telão instalado no meio da praça. A maioria assistiu a um concerto pela primeira vez. Digno dos 100 anos do nosso teatro.
José Carreiras se apresentou com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele voltou ao palco 4 vezes a pedido do público. Foram 2 horas de espetáculo e pura emoção. Depois do concerto, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo do centenário do Teatro Amazonas. Boa noite. Boa noite. 20h35. Rede Globo, São Paulo. Assista agora. Explode Coração. Classificação: 12 anos. Jornal Nacional. Oferecimento